Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria, enquanto você abre a sua Bíblia, registrar aqui alguns agradecimentos. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é a Deus. E como eu costumo dizer todos os dias, o que a pastora falou aqui, o motivo da gente chegar já é motivo de dar glória a Deus. A gente conseguir romper e entrar aqui dentro é motivo de adorar o Senhor. Porque se nós voltássemos um tempo atrás, talvez alguns de nós não estaríamos aqui. Eu não estaria. Talvez alguns de vocês também não. Então nós já temos motivo para adorar a Deus. Quero agradecer pela vida do meu amigo, o evangelista Marcos, que nos fez o convite. Deus abençoe a sua casa, seus filhos, sua esposa. Deus abençoe, a mão de Deus aqui também. A família que nós temos um carinho imenso. Deus continue abençoando. Meu amigo Bruninho também, evangelista, homem de Deus, estão aqui. Pastor, que eu já não vi ele mais. Deus abençoe a vida do pastorzão, pastora, todos os irmãos que estão aqui sintam-se abraçados pelo Espírito de Deus. Eu já me sinto da casa, irmãos. Já tem um tempinho que a gente vem aqui. Eu trouxe até a toalhinha que eu ganhei no primeiro aniversário que eu preguei aqui. Eu uso ela até hoje, um material muito bom. Tem umas que se desgastam rápido, mas essa aqui tem durado. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz. Eu estava ali orando hoje, e aí eu lembrei, pregando por esses dias em alguns temas, e anteontem eu lembrei desse tema, e aí estava meditando na palavra, para que Deus possa cumprir aquilo que Ele quer fazer nessa noite. Amém? Eu trago a paz dos meus pastores, o pastor Wagner, a pastora Danúbia. A minha esposa também não pôde vir, a gente está com uma bebezinha, mas ela mandou a paz para a igreja. Amém? Então eu quero ser muito rápido aqui, mas eu acredito que enquanto essa palavra estiver sendo pregada hoje, Deus vai responder orações de pessoas que entraram aqui. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Jó capítulo 19, verso de número 25. Jó 19, 25. Está escrito assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumada a minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. Queridos, o livro de Jó é um livro bem conhecido por todos nós. A história de Jó já virou canção. E se eu falasse aqui que eu vou pregar algo novo, seria mentira, porque todos nós já ouvimos falar acerca de Jó. Pregar sobre Jó é pregar sobre um assunto que todos nós já ouvimos falar, ainda que não conhecemos perfeitamente, detalhadamente a história, mas até quem não exerce a nossa fé já ouviu falar acerca de Jó. Quando eu olho para o livro de Jó, uma das perguntas que eu faço a mim mesmo, e eu acredito que não somente eu, é por que o justo sofre? Por que o justo passa por dificuldades? Por que uma pessoa justa ela passa por sofrimentos, por situações tão difíceis na vida? Pois a Bíblia vai dizer no capítulo de número 1 que o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó. Deus disse que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E na nossa mente, muitas das vezes não absorve a história, o caso de uma pessoa tão justa, tão temente a Deus, andar tão certo diante da presença de Deus, passar por dificuldades, passar por necessidades, passar por calúnias, passar por tempos de crueldade. Isso aqui não é uma pergunta que fica somente entre quatro paredes. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo pessoas, eu vejo profetas que também enfrentaram essa dificuldade de entender
como é que um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso, um Deus que cuida tão bem dos seus filhos, Ele nos permite passar por dificuldade, Ele nos permite passar por sofrimento. Como é que alguém tão temente a Deus perde um filho, ainda na juventude? Como é que um esposo temente a Deus perde uma esposa por câncer? Como é que as pessoas passam por provação? Essa pergunta também foi feita nos tempos passados, também foi feita por alguns profetas. Eu estava lendo a respeito do assunto, e o profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 1, ele também quer saber por que o justo sofre. Ele vai dizer que ele clamava porque estava havendo violência, estava havendo injustiça, a má distribuição de renda, o mundo estava corrupto, mas as pessoas justas estavam pagando o preço. Aí ele vai clamar: até quando, Senhor? Eu clamarei violência e o Senhor não me responde. Aí a Bíblia diz que no capítulo 2, ele sobe na torre de vigília, ele vai orar, porque quem não tem resposta para aquilo que ele busca, o segredo é na oração. Ele vai orar, e no capítulo 2, evangelista Bruninho, ele ora, e Deus dá uma resposta para ele. Talvez não é a que ele queria, mas era a que Deus tinha. No meio da calamidade, no capítulo 2, no verso 4, Deus olhou para o profeta e disse assim: o justo viverá pela fé. Vou repetir: o justo viverá pela fé. Aí ele entendeu uma coisa, o quê? Que lamentar, que perguntar não adianta. Aí quem perguntou no capítulo 1, teve uma resposta no capítulo 2, ele foi para o capítulo 3, e no capítulo 3 ele estava dizendo assim, ó: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas trabalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei com Deus a minha salvação. Levante a mão que eu tenho a primeira palavra para essa noite. Nós vamos continuar adorando no meio da dificuldade, no meio da prova. Eu estou profetizando para alguém que estou aqui passando prova, passando luta, e Deus está dizendo: você vai continuar adorando, você vai continuar de pé, você vai continuar marchando. Deixa eu ver quem acredita nisso. Eu estava lendo sobre Jó. Outra pessoa também que não tinha resposta para o que estava acontecendo era Gideão. A Bíblia vai dizer que que os midianitas, os amalequitas, o povo do Oriente, eles entravam ali, roubavam o plantio do povo, deixavam o povo sem ovelhas, sem gado e sem jumento. E quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele faz uma pergunta parecida com a que Jó queria fazer. Ele disse assim, ó: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram, nos dizendo que o Senhor fez viver maravilha? Ele está dizendo assim: se o Senhor é tão bom, se o Senhor é tão grande, por que nós estamos passando por essa necessidade? Por que nós estamos passando por tribulação? Sabe qual é a maior dificuldade que Jó tem durante o seu sofrimento? Eu estava lendo agora à tarde e eu percebi uma coisa: Jó não vai lamentar porque ele perdeu o boi e jumento. Jó não vai lamentar porque ele perdeu o servo, perdeu as ovelhas. Jó não vai lamentar porque ele perdeu os camelos. Jó não vai lamentar porque ele perdeu os filhos, não. Porque se você parar para ler o capítulo 1, a partir do verso 14, vai dizer que veio um mensageiro e disse: Jó, os bois e a jumenta estavam lavrando. Eles estavam lavrando e deram sobre eles os salgueiros. Tomaram eles, levaram tudo e mataram o servo ao fio da espada. E o texto vai dizer que, estando esse ainda falando, chegou outro para dar notícia. Chegou outro para dar notícia. Morreu 10 filhos de Jó. Imagine o que é 10 caixões saindo de uma casa para ser enterrado num dia. Será que nós temos problema? Só que eu não vou ver Jó lamentando pelo que ele perdeu. Sabe qual é a maior queixa de Jó? Do capítulo 1 até o capítulo 42, antes de Deus falar com ele, é porque ele não está ouvindo a voz de Deus. Pega isso aqui. A maior queixa de Jó não é porque ele perdeu, não é porque mataram o servo, não é porque mataram o filho, é porque ele não está ouvindo a voz de Deus. Ó, eu estou pregando por revelação da palavra para alguém aqui. Sabe qual é a maior dificuldade que um crente ou um ser humano passa durante um sofrimento?
é ele não ouvir a voz de Deus, é Deus estar em silêncio. Se tem uma coisa ruim, é você estar passando por uma dificuldade, você orar, você buscar, você jejuar e Deus continuar em silêncio. Era Deus em silêncio. Jó só queria ouvir a voz de Deus. Aí eu parei para estudar, e o capítulo 29, o livro de Salmos, Salmo de número 29, a Bíblia vai dizer que a voz de Deus é poderosa, que a voz de Deus é majestosa, que ela faz tremer a terra, que ela faz saltar. Ele diz que a voz de Deus separa a labareda de fogo. A voz de Deus tem poder. Por quê? A voz de Deus não é só uma fala, ela é uma intervenção. Foi a voz de Deus que arrancou Lázaro 4 dias de morto da sepultura. Foi a voz de Deus que guiou o coração de Moisés no deserto. Jó só queria ouvir a voz de Deus. Eu estou pregando para alguém que está passando uma luta, uma prova, e Deus está em silêncio. Deus não está falando, mas ele estava orando desde a tarde e Deus me disse: vai lá e dá um grito para alguém que hoje eu vou te fazer ouvir a minha voz. Hoje eu vou descer aqui, eu vou responder a tua oração. Deixa eu ver quem acredita nisso. Deus hoje vai falar com você, ele vai trazer resposta para sua alma. Quem acredita que Deus vai falar? Abra a boca e adora o nome do Senhor. A maior dificuldade no meio da prova do cristão é ele não ouvir a voz de Deus. Quando Deus fica em silêncio, parece que a terra está de bronze, o céu está de prata, nada acontece. Só que eu preciso dizer uma palavra muito profética para alguém. Hoje aqui é o primeiro dia da campanha. Sabe o que Deus está dizendo, pastor? Não é porque eu estou calado que eu não estou trabalhando. Vou repetir para você dar um glória. Não é porque Deus está calado que Ele não está trabalhando. Meu Deus do céu, Deus não precisa falar muito. Todas as vezes que Deus falou com alguém na Bíblia, se não for para repreender, a palavra de Deus era essa: te abençoarei, ponto. Estou contigo, ponto. Eu vou fazer, ponto. E eu perguntei: por que o Senhor não fala tanto? Aí Deus falou para mim assim: e sabe por que eu não falo tanto? Porque tudo aquilo que eu prometo eu sou obrigado a cumprir. Tudo aquilo que eu falo vai se materializar. Levante a sua mão. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui. Eu não sei o que saiu da boca de Deus, eu não sei o que Deus te prometeu, mas assim diz o Senhor: eu vou cumprir cada palavra, eu vou cumprir cada promessa, eu vou cumprir cada fala. Ainda que o diabo tente atrapalhar, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Eu vou cumprir, eu vou cumprir. Só quem acredita que ele vai cumprir, levante a mão, abra a boca e adore o nome do Senhor. Deus vai cumprir. Isso aqui, irmão, é forte demais. Sabe por quê? Porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Dá até vontade de dar uma risada no que eu vou dizer. Mas sabe por que o livro de Jó tem 42 capítulos? A história de Jó era para ser resumida ali nos 4 a 5 capítulos. Sabe por que tem 42? Pergunte por quê. Porque Jó deixou todo mundo falar na história dele. Falou, ele faz. Falou Bildade, falou Zofar. Jó falava de novo, e Deus está esperando Jó deixar ele falar. Meu Deus, pega isso aqui. Todo mundo está falando e Deus está calado, dizendo: deixa eu entrar na sua história. Não entendi, pregador. Coloca no estado do WhatsApp, coloca no Facebook, fala para o colega de trabalho, mas não fala para Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje eu quero falar na sua história. Hoje eu quero falar com você. Não precisa divulgar para ninguém. Faz o que Jesus falou. Entra no quarto, fecha a porta e vai falar com quem pode resolver o problema. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente deixa todo mundo opinar na nossa história. A gente pede conselho até para quem não é para pedir. Aí chega um e fala uma coisa. Porque um chegou, deu uma de profeta. Falou que Jó estava em pecado. Falou que Jó tinha que confessar o pecado. Aí chegou um que era filósofo, comparou Jó com a serva, comparou Jó com planta. Chegou um e falou para Jó: Jó, confessa o teu pecado. Confessa o teu pecado. Porque tem pessoas, olha para cá, vou devagar para você entender. Tem pessoas que ela vê pecado em tudo, menos na vida dela. Eles chegaram para Jó e tudo na vida de Jó era pecado. Jó só precisava de uma coisa, talvez de um abraço ou que ficasse em silêncio. Opinaram de todo lado, mas eu tenho uma palavra, e
eu não gosto de pregar repreensão. A palavra mesmo fala. Mas se eu fosse Jó, eu tinha falado para aqueles amigos dele o que Paulo falou para Timóteo: o quê? Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. O que é isso? Vai cuidar da sua vida. Se você não tem resposta para a minha situação, vai cuidar da sua vida. Porque tem gente que ele quer se meter na vida dos outros e ele não tem o que falar, e para a palavra dele ter poder, ele está igual papagaio dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas se você não tem o que falar na vida do teu irmão, vai cuidar da sua vida. Cuida de ti mesmo. Porque tem gente que chega e diz: assim diz o Senhor. Aprendeu a falar isso e acabou. Jó está passando por processo e Deus está esperando Jó deixar ele falar. O capítulo 1 é um capítulo onde o diabo se apresenta. No capítulo 2 ele ainda também se apresenta. Mas no capítulo 1, versículo 20, Jó nos dá uma lição. A Bíblia diz que depois que ele perde os camelos, depois que ele perde boi, perde jumenta, perde os filhos, talvez o inferno, o diabo apostou assim: agora eu quero ver se ele ainda é adorador. Agora eu quero ver se ele ainda tem alguma coisa para falar desse Deus dele. Aí no versículo 20 o texto diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E adorou. Eu gosto dessa expressão, e adorou. Por quê? Porque Jó está adorando, mas dentro de casa está tendo velório. Jó entrou em falência, perdeu o gado, perdeu o camelo, mas ele entrou para adorar. Isso aqui é uma grande lição, porque tem pessoas que por muito menos, elas nem no culto não vêm. Mas Jó perdeu, está de luto e está dizendo: eu estou de luto, mas eu estou adorando. Eu estou de luto, mas o diabo não me para. Ontem eu estava pregando ali num tema sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre Jairo. E o que me chama a atenção é que Jairo também estava com a filha quase morta, mas ele chegou, se prostrou e adorou. Chegou, se prostrou e adorou. Por quê? Porque eu não adoro pela circunstância, eu não adoro pelo que eu estou passando. Eu vou liberar uma palavra para alguém que talvez entrou aqui vestido de luto da cabeça aos pés, e Deus está dizendo: continua me adorando, porque hoje eu vou pegar na tua mão e vou voltar com você para casa para resolver aquele problema. Tem gente que entrou aqui e só Deus sabe como você chegou, e lá vai a palavra para alguém, ainda antes que eu decidi o som, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, Senhor, quem impedirá? Sabe qual é o problema? É que quando o negócio aperta, a gente não quer adorar. Jó está adorando, e eu imagino o diabo dizendo: o que é que eu faço para parar ele? Por quê? Porque eu já fiz ele entrar em falência, está sem salário, perdeu alguém de dentro de casa, mas ele não para de adorar. Sabe o que é que Jó é? Aquilo que Deus procura hoje em dia. O que, pregador? Verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque eu vou profetizar. Deus está levantando pessoas aqui, evangelista, que não adora só no dia da bonança. Eu adoro com a geladeira cheia e adoro com ela vazia. Eu adoro na prova, eu adoro na bênção. Se tem alguém que está entendendo o que Deus está falando, levante a mão, faz o barulho que o diabo não gosta. O diabo vai ficar envergonhado, porque você chegou na prova, chegou na luta, mas trocou de roupa, entrou na igreja e disse: hoje eu vou adorar, hoje eu vou adorar, hoje eu vou adorar. Só quem vai adorar é para pouco que adora. Agora, sabe qual é o maior poder de um crente na prova? É a adoração. Jó adorou, e o diabo se apresentou no capítulo 1 e no capítulo 2, mas até o capítulo 42 ele vai sair de cena. Não tem mais. Por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo não resiste, é alguém que está na prova e está adorando. Se tem alguém que coloca medo nele, não é o nosso salário, não é a nossa roupa, não é carro. E o que é? É a minha adoração. É se eu estou adorando em espírito e em verdade. E é fácil de conhecer alguém que adora que nem Jó. Ele não adora pelo aquilo que ele tem, ele não adora pelo aquilo que ele está no bolso, nem pelo aquilo que ele recebe. Ele adora porque o espírito dele é de adorador. A Bíblia
O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17, ele disse assim, ó: aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade para adorar. Aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade para adorar. Sabe por que tem gente que entrou aqui hoje e está adorando? É porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Porque se fosse alguém, outra pessoa dizia: como é que eu vou adorar? Passando a prova que eu estou passando. Mas você chegou aqui e está adorando, e o diabo está ficando todo confundido, porque ele não entende como é que você adora. Achou que te matava em 2024, mas o ano passou, janeiro passou, fevereiro passou, março chegou, e eu estou vendo essa igreja de pé, eu estou vendo a igreja adorando, e para vergonha do diabo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ora. Talvez o diabo apostou que te parava por muito menos, mas o diabo está vendo que para te parar o negócio tem que ser pesado. A Bíblia diz, irmãos, que quando chega ali no capítulo 19, que é o tema que nós lemos, olha o que aconteceu com esse homem chamado Jó. Eu quero ler aqui para você entender. Eu sou bem agitado, mas eu estou calmo. Eu quero que você entenda o que aconteceu com Jó. No capítulo 19, isso aqui é revelação para a vida de alguém. Porque a palavra de Deus é assim, ela não... capítulo 19, verso 14. Olha o que Jó vai dizer. Eu vou ler para você entender. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Está entendendo? Eu vou repetir, que eu sei que Deus já falou com alguém. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Vou continuar a leitura. Versículo 15. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Eu vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha esposa, tanto que supliquei o interesse dos filhos no meu corpo. Até os pequeninos me desprezaram. Levantei-me e falaram contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam. Até os que eu amava tornaram-se contra mim. Sabe por quê? Pergunte por quê? Porque ele está passando por dificuldade. O homem na dificuldade, os seus próprios amigos o deixam. Provérbios. Por quê? Porque estar com alguém quando as coisas estão bem é muito fácil. Jesus teve todo mundo do lado dele. Quando? Quando ele multiplicou pão e peixe, quando ele andou sobre as águas, quando ele levantou o paralítico, quando ele abriu a visão do cego. Mas quando se contextualizou a cruz, todo mundo abandonou Jesus. Eu estou pregando para alguém aqui que foi abandonado, me diz o Espírito de Deus. Por quê? Porque está num momento de dificuldade, de provação. Mas lá vai a palavra para quem acredita, só para quem está ligado no culto. No versículo 25, João abriu a boca e liberou a palavra qual? Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por último ele se levantará sobre a terra. Meu Deus, ele está dizendo: pode acontecer o que acontecer, mas no final ele vai entrar na minha guerra. Eu vou profetizar para alguém. Deus está entrando na guerra de pessoas aqui hoje. Você não está sozinho. O diabo achou que você perdeu, mas assim diz o Senhor: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Quem acredita? A palavra chama manda calabara quando na manai. Quando o diabo achou que venceu Jó, porque coisa ruim é não ouvir a voz de Deus. Só que esse homem era diferente, irmãos. A história de Jó mexe com a gente. Estava lendo hoje à tarde, eu falei: do que eu estou reclamando mesmo? Que paguei as contas, o dinheiro acabou? Porque alguém falou mal de mim? O homem perdeu tudo. 10 filhos morreram em um só dia, mas ele está lá adorando, mas ele está lá de pé. Detalhe: quem está provando ele é Deus que está deixando. E
E ele não está sabendo. Por quê? Porque a Bíblia diz, e tem um ditado no mundo que fala a mesma coisa: Deus não dá uma prova maior do que a gente suporta. Olha para alguém e diz assim: fica tranquilo, porque Deus sabe o seu limite. Você está achando que Deus vai deixar você morrer na prova? Talvez você chegou aqui no limite, Deus está dizendo: na porta da cidade eu te encontro. Se eu falar de limite aqui, nós íamos pregar a noite inteira. Por quê? Tem gente que acha que vai morrer, mas evangelista, Deus sabe do limite. A Bíblia diz em Lucas capítulo 7 que a mulher tinha enterrado o marido, ia enterrar o último filho, mas quando chegou na porta da cidade, o que é a porta da cidade? É o limite dela. Daí para lá ela não ia ter mais como ver o filho nem morto. Mas a Bíblia diz que na porta da cidade, Jesus chegou, ressuscitou o filho dela, entregou na mão dela. Meu Deus do céu, Abraão já tinha 100 anos, e quando chegou no limite, Deus fez a mulher dele gerar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Quando você chegar no limite, eu vou chegar com socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a... Deus sabe do limite. Ó, capítulo de número 23. Ó, capítulo 23. Deixei até aqui para você ouvir. Ó, a fala de quem está passando a guerra. Quando você não está entendendo os planos de Deus, sabe o que Jó disse? Ele disse assim, ó: ah, se eu soubesse aonde eu poderia achá-lo, então eu chegaria a ele num tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumento. Eu saberia as suas palavras com que ele me respondesse, e eu teria o que me dissesse. Ó, sabe o que já está dizendo? Ah, se eu pudesse saber onde eu encontrar ele, eu ia ter que pedir um tribunal com ele. Com quem? Com Deus. Por quê? Ele queria saber porque ele está passando por guerra. Ele queria saber porque tudo aquilo está acontecendo. Só que Deus está calado. Deus está calado. E Jó está querendo saber, mas está deixando todo mundo falar na história dele. Mas quando chega mais adiante, a Bíblia vai dizer que é Deus que vai falar. E quando Deus vai falar para Jó, ó para cá, Deus vai falar assim: Jó, até agora você falou, mas agora é a minha vez de falar. Aonde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Como é que coloca uma criança no ventre de uma mulher? Como foi que eu formei o mar? Como foi que eu formei a terra, Jó? Jó não tem resposta. Por quê? Porque quem está falando com ele é o dono de todas as coisas. Vou liberar uma palavra para alguém aqui. Por quê? Jó está passando por tudo, mas ele não entende uma coisa. E quando a gente crê nessa palavra, o dia, o mês, o ano muda. Qual é a palavra? É que Deus sabe trabalhar. Às vezes a gente está passando por coisas e não está entendendo. Quantas vezes eu não passei por processos que eu achei que era o meu final. E eu estou pregando para pessoas aqui que estão no meio de luta, de guerra, de processo. E mesmo você fazendo as coisas certas, a coisa está apertando mais. Jó estava íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas mesmo assim perdeu tudo. Mas o que Jó talvez não sabia é o que o apóstolo Paulo ia escrever no Novo Testamento, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. O que é que ele escreveu? Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não entendi, pregador? Vou simplificar. Até os piores acontecimentos da sua história, até as lutas mais travadas que você enfrentou esse ano, até as traições, até as decepções, até as guerras, estão contribuindo para você viver o extraordinário de Deus. Levanta a tua mão, eu tenho uma palavra. Deus está dizendo: eu estou te levando para o lugar do cumprimento de promessa. Você não está entendendo a guerra, a luta, mas eu estou te levando para viver a minha vontade. E a minha vontade é boa, perfeita e agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Você não está entendendo? Mas Deus está falando hoje para alguém: eu estou te conduzindo para viver a minha vontade.
Esse processo não vai te deixar prostrado numa cama. O teu último estágio não é no leite de hospital. O teu último estágio não é na biqueira. Não é no prostíbulo. O final da tua história já está escrito na mão daquele que pode todas as coisas. Eu vou profetizar porque Deus está mandando. As últimas páginas da tua história não vai ser escrita pela mão de fofoqueiro, pela mão de maldizente. Vai ser escrito pela mão do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Deus está dizendo: eu estou escrevendo a tua história. O diabo não te para, a calúnia não te para. Eu vou te fazer chegar. Deus está escrevendo histórias aqui. Deus está escrevendo histórias aqui. Nós estamos em pouca quantidade, mas Deus está falando com alguém no íntimo. Deus está dizendo: você não vai morrer nessa guerra. Pregador, e por que eu estou passando por luta? Porque as lutas nos aperfeiçoam para viver grandes promessas. Ninguém vence sem lutar. Todo mundo que recebeu o título de vencedor, ele teve que enfrentar a luta. Todas as promessas que Jesus fez, através da escrita de João em Apocalipse para as igrejas da Ásia Menor, está escrito assim: aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E ninguém vence sem lutar. Sabe o que Deus está dizendo? Continua lutando. Continua lutando. Pregador, estou sem força. Deus está te dando força hoje. Deus está te dando força hoje. Tem gente que entrou aqui, só Deus sabe, irmão. Eu estou pregando e o meu corpo está arrepiado. É com temor e tremor que eu estou falando para alguém aqui. Deus está dizendo: eu não vou te deixar morrer nessa guerra. Eu não vou te deixar padecer. Pregador, não acredita. Acredita porque não é de hoje que Deus já falou que Ele vai fazer. Deus já liberou a palavra. Isaías capítulo 55, verso de número 11 está escrito: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, onde será aquilo que me apara e trabalhar naquilo que ela foi enviada. Deus não errou quando te escolheu. Deus não mentiu quando falou que vai fazer. Deus tem na minha boca para dizer: o diabo tem que entender que a promessa saiu da boca de Jesus. Pode passar o céu e terra, mas a minha palavra a promessa foi feita por Ele. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. E os processos fazem parte da promessa. Jó não entendia. Detalhe: sabe o que significa o nome Jó? No original, no hebraico, Jó significa odiado. Iuve, que significa odiado. E por que Jó era odiado? Porque Deus falou que ele era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, ele era diferente. Sabe por que muitas pessoas te odeiam? Porque você é diferente. Sabe por que tem pessoas que não vai com a sua cara? Porque você é diferente. Jó era diferente no meio dos iguais. E quem é diferente passa por guerra. Estou pregando para alguém que passa por luta no trabalho, dentro de casa. Sabe por quê? Porque você é diferente. Porque o mundo não te obriga a fazer as coisas que o mundo faz. Já ouvi alguém deles: eu não vou, eu vou adorar a Deus. Eu vou ser corrupto, eu não vou, eu vou ser íntegro. Eu vou ser ousado, eu vou sair. Eu vou fazer. Jó ficava na presença de Deus. Por isso ele era odiado. Mas Jesus disse: alegrai-vos se o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. Mas Paulo disse: mas basta obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Levante a mão. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Deus está dizendo: continua na obediência, porque o ano de 2025 eu vou multiplicar aquilo que você perdeu, aquilo que o diabo tentou tirar. Eu vou restituir na tua história. Se alguém acredita, levante a mão e abra a boca para adorar. Deus vai restituir. O livro de Jó
fala sobre sofrimento, fala sobre o silêncio de Deus. Mas escuta, se você pegasse isso aqui, que eu prego assim, Deus vai mandando, e eu vou entregando, que eu sei que Deus quer falar com alguém. Presta atenção numa coisa. Isso aqui é Deus falando com alguém. Pastor, quando alguém vem aqui na frente contar um testemunho, como que ele começa? Ele começa e chega assim: evangelista Bruninho, eu vi seu testemunho um dia que você veio aqui, você tinha ido no hospital. E quando ele começa o testemunho, ele começa assim: evangelista Marcos, passei por esse processo, achei que eu ia morrer, todo mundo me abandonou, eu não tinha dinheiro para nada, passei por isso, passei por aquilo, mas no final, alguém já entendeu aqui, mas no final, Jó disse assim: eu sei que ele vive, e que no começo foi isso, no final. Tem uma tradução que diz no último dia. Sabe o que já está dizendo? Eu acredito. E ele falou assim: ainda que a minha carne se deteriorize, ainda que a minha pele se vá, mas eu verei o Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Ainda que o mundo aqui acabe com a minha vida vai ser preservada para aquele que pode todas as coisas. Eu vim pregar para alguém dizer: pode ficar em paz, porque se você ficar na posição que Deus te colocou, no lugar que Deus te plantou, você vai passar processo, pode passar calúnia, mas no final você vai cantar aquilo que já disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Não é no começo, não é no meio, é no fim. Por quê? Porque não importa como nós começamos. Como Deus está falando, irmão. Eu trouxe só o esqueleto aqui, sem nada anotado. Sabe o que Deus está falando? Não importa como você começa. Quantas pessoas começaram bem? Tinha pessoas que eu admirava, e hoje você vê longe da presença de Deus. E o que nós podemos fazer é só orar. E esse Deus deixar, que tem luta que não é para a gente entrar. Meu Deus do céu, sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Cuidado com as guerras que você está entrando. Porque tem guerra que Deus não permitiu você entrar e você está querendo pegar com a sua mão. Deus é o Deus da guerra, sim ou não? É por isso que ele é chamado Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote. Só que Deus, sendo Deus da guerra, para mim, Deus perde guerra? Deus não perde guerra. Para mim, você que gosta de Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 13, verso de número 17. Êxodo 13, 17. Sabe o que está escrito lá? Quando Deus deixou o povo ir, Deus não levou o povo pelo caminho que era mais próximo, pela terra dos filisteus. Deus fez o povo rodear pelo Mar Vermelho. O texto diz assim: e quando o faraó deixou o povo ir, Deus não levou o povo pela terra dos filisteus, embora fosse mais perto, porque havendo guerra, o povo ia ver a guerra e ia voltar para trás. Só que Deus é o Deus da guerra. Deus ganha todas as guerras. E por que Deus não está deixando o povo entrar naquela guerra? Porque tem guerra que Deus não quer que a gente entre. Deus está alertando a uma pessoa aqui hoje: cuidado com a guerra que você vai pegar para si. Porque tem guerra que eu não autorizo você entrar. Tem guerra que você não precisa entrar. E quando a gente entra numa guerra que Deus não autorizou a gente entrar, só tem uma maneira, que é perda. Quando você entra numa guerra com Deus, você não tem duas opções, ganhar ou perder, só tem uma. Qual? Se eu estou com Deus, ou eu vou ganhar, ou eu vou ganhar. Mas se Deus não me autorizou a entrar, eu vou perder. Então, pelo amor de Deus, segura essa palavra. Cuidado com as guerras que você está entrando. Jó está em guerra, mas mesmo sem ele saber, Deus estava no controle de todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que passando o tempo, escuta isso aqui, no capítulo 42, 41 capítulo de sofrimento,
Mas quando chega no capítulo 42, chega a hora de Deus mudar a história desse homem. Irmãos, eu quero profetizar sobre essa palavra para alguém aqui. É o primeiro dia dessa campanha. E eu vou alertar alguém aqui, porque é a direção de Deus. Cuidado. Sabe por quê? Tem pessoas que não recebem aquilo que Deus tem para elas. Pergunta por quê? Porque não tem paciência para receber. Pode ser hoje, mas pode ser no último dia. Mas se você entrou nessa guerra, fica até o final. Jó poderia ter desistido no capítulo 35, 34, ter jogado tudo pro alto, talvez ter dado ouvido à voz da mulher dele. Sabe o que a mulher dele falou? Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Traduzido para o nosso tempo, o que ela está dizendo é assim, ó: você está dentro de um buraco, não tem mais saída para você. Só que Jó era homem de fé, e para quem tem fé, o fim ele não chega. Vou repetir: para quem tem fé, o fim não chega, porque depois da vida ele tem outra vida. Jó não jogou tudo pro alto. Por quê? Pelo aquilo que ele liberou no tema dessa campanha. Ele sabia quem ele servia, e ele sabia que poderia não ser no começo, mas ele disse: no final. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que não seja no começo, mas você não vai morrer sem ver o mover de Deus na sua história. Você não vai morrer. Eu estou profetizando: a tua família não vai morrer. O teu filho não vai ficar doente para morrer prostrado, porque Deus está dizendo: eu estou no meio da guerra, e antes que o diabo bata a sentença, eu me levanto e acabo com a festa do diabo, porque eu sou Deus. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 42, versículo 1 e 2, que Jó responde ao Senhor dizendo: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tem uma tradução que diz impedidos. Não é assim? Você está entendendo o peso dessa palavra aqui hoje? Eu pensei que tudo pode, e nenhum dos teus planos. Era ele dizendo assim: eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, e nada do que o Senhor liberou vai cair por terra, vai se cumprir palavra por palavra. Talvez o diabo soprou na sua mente, no seu ouvido, dizendo assim: abandona tudo, deixa isso para lá, para até de ir para a igreja. Mas eu tenho um tapa na cara do diabo aqui através de uma palavra, e a palavra é: vai se cumprir tiro por tiro, palavra por palavra. Deus me trouxe aqui para dizer: pode ser no primeiro dia, pode ser no segundo, pode ser no sétimo, mas eu vou cumprir cada palavra que eu falei para você, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não cumpriria, falaria ele, não fazeria. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Só que os processos que Jó passou, esse livro é atual. Você sabia que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada? Mas a fala dele é atual, porque o processo nos aproxima de Deus. É Tiago que diz isso. O processo nos faz conhecer quem é Deus, porque tem gente que não tem fé de nada, e Deus permite ele passar por algumas provas para ele ver que Deus pode fazer. Eu imagino Deus dizendo: você vai me conhecer de verdade, Jó. Sabe por que tem alguns processos que a gente enfrenta? É para a gente ter fé no Deus que a gente serve. Porque muitas das vezes a gente prega, a gente senta, ouve, canta, a gente profetiza na vida de alguém, mas quando a prova é nossa, aí fica difícil de acreditar. É muito bom profetizar que Deus vai fazer na vida da minha irmã e na minha. Se Deus pode fazer na dela, Deus pode fazer na minha. Se Deus pode curar ela, Deus pode me curar também. Se Deus pode libertar na casa de fulano, Deus pode romper e libertar na tua casa. Meu Deus, levante a mão, deixa eu profetizar para alguém aqui. Não vai se perder ninguém lá. Deus vai libertar o teu filho, Deus vai libertar teu esposo, Deus vai libertar tua esposa, Deus vai libertar teu primo. Eu vou profetizar para alguém. Eu não sei quem você colocou no altar de Deus, e Deus faz: eu estou visitando ele agora, eu estou visitando lá, eu estou visitando. Versículo 5
42, Jó abre a boca e diz assim, estou pegando um texto que você conhece. Versículo 5, pastor. Eu acho lindo esse versículo. Para mim, é um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada. Capítulo 42, versículo 5, Jó diz assim, com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Meu Deus do céu. Versículo 6, ele diz: por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Sabe o que já está dizendo? Eu só ouvia falar de você, mas depois que eu passei pelo processo, agora eu sei que o Senhor existe de verdade. Porque tem processo, não, os processos que Deus nos permite entrar, não é para nos matar, é para a gente conhecer o tamanho do Deus que a gente serve. Não estou entendendo, pregador. Sabe por que está passando esse processo? Porque amanhã Deus vai colocar alguém do teu lado com a mesma dor, e você vai dizendo: fica tranquilo, porque eu já passei por isso aí. Você não vai morrer não. É Deus querendo trabalhar na sua vida. Deus está dizendo para alguém: você vai ser uma carta viva, que alguém vai chegar e vai ler. O teu testemunho vai gerar fé, vai trazer alguém para o altar, para glorificar o nome do Senhor. Se coloca de pé com autorização dos pastores. Irmãos, se você não pegou nada do que eu preguei aqui, guarda duas coisas. Os processos de Deus não é para nos matar. E tem detalhe: os processos só tem um final. Se a gente ficar evangelista onde Deus colocou, o final é de vitória. Capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz: Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó e restituiu 2 vezes mais tudo aquilo que ele tinha perdido. Sabe o que Deus está falando? Estou restituindo coisas na vida de pessoas aqui. Deus está restituindo coisas. Levanta assim a sua mão. Essa palavra aqui é para você. Essa é a última que eu falei. Deus está restituindo algo na sua história hoje. Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te provar que eu ainda falo. Você não queria ouvir a minha voz? Pois assim diz o Senhor: aquilo que está fora da tua mão vai voltar para a tua mão, porque eu sou o Deus da restituição. Deixa eu ver quem acredita na vitória dele. Esse processo não é para te matar. Esse processo é para você entender que Deus pode todas as coisas. Eu estou vendo o nome restituição. Sabe o que significa restituição? Não é Deus te dar algo novo. É Deus te dar algo que é seu por direito e por um momento não está na sua mão. Vou repetir para você entender, depois você pesquisa no Aurélio. Restituição não é Deus pegar algo novo e te entregar. Restituição é Deus pegar algo que é seu por direito e trazer de volta para a tua mão. Eu estou vendo Deus entregando algo para a sua mão de novo. Deus entregando algo de novo. E a palavra para você é essa: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Não é a casa, não é a estrutura, não é as cadeiras, é a glória. Por quê? Porque alguém falou para você assim: eu quero ver se isso volta de novo para a mão dele. E Deus está tomando a minha boca para dizer: vai voltar, mas não vai ser do mesmo jeito. Por quê? Porque agora a minha glória vai estar sobre a tua história. A minha glória vai ser maior. Agora a minha presença vai estar no meio. Agora as coisas vão ser erguidas na rocha, na presença de Deus, diz o Senhor para você nessa noite. Glória a Deus. Deus devolveu tudo de novo para Jó. Tudo de novo. Restituiu tudo. Detalhe: mais do que era antes. Por quê? Porque Deus não faz nada por acaso. E nosso Deus é Deus grande. E um Deus tão grande ele tem o prazer de nos abençoar com coisa grande. Eu queria que você levantasse as suas 2 mãos. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Eu queria que você fizesse uma oração, fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. O profeta coloca um fundo aí, ou um louvor, de um jeito que dê para orar. Quero orar pela sua vida que entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui no processo, passando pelo processo, e o pior de tudo, você entrou aqui sem ouvir a voz de Deus. Você já pediu resposta para esse negócio, você já colocou diante do altar e Deus estava calado até hoje.
Porque Deus me falou para mim, hoje eu estou respondendo orações de pessoas aqui. Senhor, Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Pai, eu quero Te pedir nessa noite, Senhor, a vida de cada um que passou por essa porta, meu Deus, aquele que trouxe um propósito diante do Teu altar, que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Pai, restaure, que o Senhor restitua, que o Senhor faça o impossível pelo Teu Filho, porque a Tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo nós receberemos. Pai, eu quero anular todo projeto de Satanás, toda obra maligna, tudo aquilo que o inimigo tentou parar, porque o Senhor é fiel. Meu Deus, Deus está falando para você nessa noite, fica tranquila, porque eu estou entrando num negócio hoje para te dar vitória, porque aquilo que todo mundo falou que está em falência, eu dou a vitória porque eu sou Deus, ninguém me pegará, eu vou ser o maior do que ele já foi. Deus está dizendo para você, fique em paz, porque eu sou da prata, eu sou do ouro, eu sou meu Deus, siga no controle dos teus filhos e da tua filha. Faz o impossível, que essa palavra fique guardada na tábua do coração e o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor ou está longe da presença? Vem aqui, levanta a sua mão. Tem alguém aqui? Vem para refazer sua aliança com Cristo hoje. Tem mais alguém aqui? Se tiver, pode vir aqui na frente. Tem alguém aqui no nosso meio, irmãos, que nunca aceitou Cristo ou por algum motivo se afastou da presença do Senhor? Tem alguém aqui? Se tiver, vem aqui na frente. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero passar para os pastores orar, para nós liberar palavras sobre a sua vida, para que o ano de 2025 seja que nem o capítulo 42 do livro de Jó na sua história. Talvez você perdeu até hoje, não ouviu a voz de Deus, e Deus está dizendo: eu vou fazer algo novo na sua vida. Porque assim como foi louvado, assim como foi falado, ainda que a árvore tenha sido cortada, mas ao cheiro das águas ela voltará a dar ramos como uma nova planta. Quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas eu quero profetizar que a partir de hoje a voz de Deus vai ecoar no seu ouvido, e o final da sua história não vai ser escrito por mão humana, não é laudo de médico, não é palavra de advogado, não é sentença de juiz, é a voz de Deus que vai deixar a última palavra para você. E que Deus abençoe, que esse capítulo da sua vida a partir de hoje seja que nem o capítulo 42 da história de Jó. Eu queria passar aqui para o evangelista, dar um término aqui, orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Glórias a Deus. Eu ia pedir para a pastora ficar aqui ao lado dela, amém? Vamos orar pela aceitando ou se reconciliando?